Fala pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Bom, vocês já sabem, o canal tem esse nome porque eu vou resenhar. Gente, a resenha de hoje é sobre um escritor russo chamado Lev Tolstói. O livro que eu tenho em mãos é De Quanta Terra Precisa um Homem? E outras histórias, né? Aqui são várias crônicas. Eu comprei esse livro esta semana, tá bom? Eu vou ler para vocês esse resuminho que está escrito aqui, ó. Nesta coleção de quatro contos, Tolstói fala das coisas que realmente importam na vida, abordando com leveza temas sérios como teologia, filosofia e natureza humana. É a primeira vez que eu tive contato com a literatura do Tolstói, então eu comecei com algo leve, né, com algo mais fácil de entender. Esse conto principal aqui, que é De Quanta Terra Precisa um Homem, ele é um conto infanto-juvenil. Eu li esse livro aqui, isso aqui você lê em um dia, tá? Eu pesquisei sobre o autor, estudei sobre o autor, já tinha ouvido falar sobre ele. Confesso para vocês que não é o autor que eu mais gostei. Porém, dos quatro contos que tem aqui, o conto principal, que é De Quanta Terra Precisa um Homem, me chamou muita atenção, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, tá certo? Me ajuda aí no canal, tá bom? Clica aí no gostei, dá um like pra gente e se inscreva no canal, gente. A gente tem poucos inscritos ainda, então a gente precisa da ajuda de vocês para levar um pouco mais de cultura, tá? Para o país aí. E se vocês tiverem sugestões, deixem embaixo aí, tá? Se porventura cometer algum erro, e isso pode acontecer, né? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro, me corrijam também, tá certo? Como eu disse, eu estou iniciando agora a leitura, né, desse autor, tá bom? Ele é de 1828, nasceu na Rússia, morreu na Rússia também, já bem idoso. Ele morreu em 1910, se eu não me engano. Gente, sempre quando vocês verem isso, ó, vários contos no livro, mas escritos por exemplo, de quanta terra precisa um homem e outras histórias. Um título, ele tá na capa. Então, a ideia do central do livro, neste caso, perdão, é que o tema principal, aliás, é que o texto principal é esse, tá? Então, os outros, eles vieram aí, né, são contos também, e geralmente no livro segue essa estrutura. Tem um principal, que dá nome ao livro, e tem os outros, né? Às vezes o principal nem é o melhor do livro. Então, pode acontecer, pode acontecer. Mas eu gostei desse conto, De Quanta Terra Precisa um Homem. Aqui, esse livro, ele começa com um conto chamado... Como é que é o nome? Do que vivem... Eu vou falar para vocês os contos que tem, tá bom? Do que vivem os homens, 3 perguntas, a cafeteria de Surat e De Quanta Terra Precisa um Homem. Essa cafeteria de Surat, entre parênteses, segundo Bernardin de Saint-Péry, tá? E De Quanta Terra Precisa um Homem, que é o último. Como vocês podem ver aqui, né, já é de praxe, é da editora Príncipes, tá bom? Eu gostei bastante desse livro aqui da editora Príncipes. Olha o tamanho dessa letra, gente. É maravilhoso. Tem umas orelhas aqui, né? Como vocês podem ver também. Tá? Eu gostei bastante dessa folha, dessa gramatura aqui. Eu gosto bastante quando é assim. Tem algumas ilustrações, são poucas as ilustrações que nós temos neste livro, tá bom? Mas tem. São ilustrações simples, mas muito bonitas, são muito bem feitas, muito bem desenhadas. Esse aqui é um dos contos. Então você tem a ilustração e o nome do conto. Eu vou falar para vocês do conto que eu gostei, tá bom? Que é De Quanta Terra Precisa um Homem. Esse conto, ele me fez lembrar o mais importante de todos os livros, que é esse, a Bíblia Sagrada, tá? O Tolstói, ele era cristão, então não pesquisei muito sobre a vida dele, mas acredito que ele tenha sido católico. Esqueci qual é o segmento da religião russa, que é um outro tipo de catolicismo. Eu peço desculpas, eu realmente esqueci. E olha que eu estou lendo um livro
que eu vou até trazer resenha para vocês em breve, que se chama Fome Vermelha, né? Muito bom o livro, assim, assustador também, tá? Da Annie Applebaum, né? A Fome Vermelha, a Guerra de Stalin na Ucrânia. Isso aqui é uma resenha mais pra frente, eu vou trazer para vocês. Enfim, e acredito que ele também tenha passado pelo protestantismo, né? Eu não sei como que ele finalizou a vida dele, se ele era cristão, se não era. Espero que tenha sido. Mas enfim, esse último conto, né, ele fala a história de um homem chamado Parron. Bom, o que acontece? A mulher do Parron e a irmã estão discutindo sobre como é a vida delas, né? E a mulher do Parron, junto com ele e a prole, moram no campo. A gente está falando de uma época na Rússia muito remota, né? 1800 e alguma coisa, uma época pobre. Né? A Rússia ela não é, ela é um país em desenvolvimento, ela não é um país desenvolvido ainda, né? E, enfim, agora vai piorar a situação por lá por conta de tudo isso que está acontecendo, mas não vamos entrar nesse mérito da guerra na Ucrânia agora. Enfim, esse personagem, ele ouve a discussão da cunhada com a irmã e a cunhada se gaba por morar na cidade, certo? E ele começa a ouvir isso, né? E pensa, acaba chegando ao pensamento de que, puxa vida, se eu tivesse mais terra eu seria mais feliz. E ele resolve então, e aí o diabo tá lá fora, né, segundo a história, e ouve isso, né, e resolve aí criar algumas armadilhas para ele cair. Então, e o Parron vive reclamando dos impostos que ele paga, porque a terra é arrendada, então é uma vida difícil. A Rússia, só para vocês terem noção, pessoal, ali no século XIX, no século XX, né, antes da Revolução Russa, e até no período da Revolução Russa, né, foi um período de transição, a Rússia ela ainda vivia numa espécie de feudalismo ali naquela época, né? Então a Rússia ela não era desenvolvida, era um país assim que até certo ponto, digo sem ser um professor de história, mas me parece que naquela época me parecia assim uma sociedade estamental. Então você tinha o povo que vivia como camponês e morria como camponês, né? Então você tinha um país que não tinha uma indústria, aquele terreno enorme, mas a população, né, não sobe muito, porque para lá é só gelo e para cá é só mato, então o povo fica no mato, é igual o Brasil. O povo olha e fala Amazônia, mato. Estado de São Paulo, poluição e praia. É assim que as pessoas dividem, mas não é só isso, né? A gente sabe que não. Então começa contando dessa história, né, desse homem que vive no campo com a mulher, e ele resolve ir atrás então de mais terras, né? E ele vai atrás de mais terra e ele consegue, onde ele mora mesmo, se desenvolver e conseguir um pouco mais de terra. Só que ele acha que ele ainda precisa de mais. Então ele ouve um camponês contar que em certo lugar há a possibilidade de conseguir uma terra mais fértil e mais terra, mais hectares do que ele tem. Então ele resolve vender o que ele tem, né, e se mudar para este outro lugar. Porém, antes de mudar-se para essa nova terra dele, fica bem claro que ele passou a oprimir as pessoas, né, que antes eram oprimidas com ele. Né, quer dizer, ele começou a ter um pouco mais de dinheiro, ainda era um homem muito trabalhador, mas começou também a ficar mais ganancioso, a ficar mais preocupado em perder o dinheiro. E era justamente isso que a esposa dele falava para a própria irmã, que embora a irmã vivesse, né, na cidade, ela vivia com medo de perder o que tinha, né? Então essa era a visão, e o livro até mostra que essa é uma visão talvez do campesinato da época, né? Em que as pessoas falam, vivo aqui no campo, porém eu tenho que comer, eu vivo assim, e as pessoas que vivem na região urbana acabam tendo medo de assalto, medo de perder o que tem e tudo mais, né? A gente fala de uma época de 1800 nessa década esse período de 1800, era uma época muito complicada na Rússia. Então você tinha czar sendo morto ali, você tinha fome, fecha escola, abre escola, o problema da Rússia com a Ucrânia que já vem de muito tempo. Então é uma sociedade, era uma região que era muito instável ali, aquela região da Rússia, certo? Enfim, então você tinha todos esses problemas sociais
E esse homem começou a ter dinheiro e passou a ser um opressor também. Enfim, mudou-se para outra terra. Chegando nessa outra terra, ele começou a cultivar e ganhar mais dinheiro. E o que ele resolve? Ouvindo um outro amigo falar de que existe um lugar onde se compra mais terra por menos dinheiro. E ele, que já tinha interesse em comprar mais terra, disse: vou então conhecer este lugar onde existe mais terra por um valor mais barato, porque se eu tiver mais terras eu serei mais feliz e terei mais tempo para cuidar da minha família, para tocar minha vida. Ele resolve ir até esse lugar e lá ele conhece os nativos daquela região. E ele então diz que ele tem interesse em comprar essas terras. Quer dizer, ele era uma pessoa pobre, que tinha uma vida relativamente boa, muito trabalhada, mas boa. No entanto, resolve a ganância tomar conta dele. E chegando até esse local, o líder, né, daquela colônia, né, daquelas pessoas, ele diz: olha, aqui funciona assim. A gente não vende por metro, a gente não conhece sistema de metragem, nem por hectare, então você sai andando pela terra. O quanto até onde você conseguir andar e voltar é seu. Pois bem, é isso que ele faz. Ele não dorme bem, ele é super ganancioso, pensando que ia dar tudo certo. No outro dia ele deixa o dinheiro em um gorro com esse líder dessas pessoas e sai para andar. E ele fazia marcações por onde ele passou, cavando buraco, colocando palha nesses buracos. Bom, acontece que o trato era: você sai para andar. Só que você tem que voltar para o mesmo ponto de onde você saiu, e lá estaremos antes que o sol se ponha. Porque se você voltar e o sol já tiver ido embora, a gente fica com o dinheiro e você não pega terra nenhuma. E ele resolve andar, e sai andando, e sai marcando o local. E mesmo quando já está ficando tarde, ele fala: dá para andar mais um pouco, dá para andar mais um pouco, dá para andar mais um pouco. E ele resolve andar. E quando ele percebe, já está ficando muito tarde, e ele já estava cansado, não tinha dormido, estava com fome, estava descalço, estava muito calor. Ele resolve voltar com todo o fôlego que ele tem. Então ele volta correndo, ele volta andando muito rápido e tentando lutar contra o tempo, para que ele pudesse então conseguir essas terras. Acontece que ele chega no local exato onde está aquele homem, justamente no momento que o sol se põe, e cai no chão e coloca a mão no gorro. Então o líder diz: que homem de sorte, conseguiu bastante terra. Porém, o empregado vê que ele está no chão, o empregado dele, vai lá e levanta ele. E quando vê, ele está sangrando pela boca e morreu, né, pelo excesso de esforço. E ele, que queria tanta terra, acabou sendo enterrado em um buraco de 1,80 m. Então, esse livro ele traz uma lição muito boa pra gente, né? De que às vezes a gente perde muito tempo achando que a nossa felicidade está em dinheiro ou em coisas dessa terra, quando na verdade não está, né? E porque a nossa real felicidade, ela está em Cristo, né? Por que isso me lembrou a Bíblia, gente? Aqui em Mateus 10:39, eu lembrei na hora. A palavra do Senhor diz: quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quer dizer, que a nossa vida seja uma vida na presença de Deus. Que a gente não perca a nossa vida buscando as coisas da terra, mas que a gente ganhe a nossa vida colocando ela nos pés do Senhor Jesus, vivendo para Cristo, vivendo com Cristo. A caminhada não é fácil, a gente passa por luta, passa por problemas, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o Deus da minha salvação. E quando eu leio essa história, eu me lembrei de Mateus, né, eu me lembrei que isso estava na Bíblia, eu fiquei refletindo, eu falei: gente, quanto tempo a gente perde indo atrás do que não é importante, né? Não que eu estou falando que você não deva trabalhar, que você não deva correr atrás dos seus sonhos, mas eu mesmo já dei muita cabeçada na vida pensando só na parte financeira, e quando tive bastante condições, eu vi que a minha vida não estava feliz, eu vi que a minha vida não estava completa. Então eu cheguei a gastar com a minha esposa assim, rios de dinheiro em um mês, mas estávamos infelizes, né? E enquanto que a gente vai num culto, né, nós somos a Assembleia de Deus Mistério do Belém, a gente vai num culto, vê uma palavra verdadeira sendo pregada, uma doutrina verdadeira sendo pregada, e se sente bem, porque lá tem a palavra de Deus. A gente encontra o nosso descanso, o nosso consolo na palavra de Deus. E não há nenhum outro lugar que você possa encontrar. Dinheiro não traz felicidade, né?
O dinheiro é a raiz de todos os males, né? E a gente viu isso nessa história, e nós vemos hoje um mundo em guerra, porque as pessoas só pensam em poder e pensam em dinheiro. Você vê o mundo em violência porque as pessoas só pensam em poder e só pensam em dinheiro, né? Que a gente possa se voltar mais para a palavra de Deus, que a gente possa voltar para o que a Bíblia diz, porque essa vida ela é passageira e nós somos minúsculos. E eu queria deixar essa mensagem com vocês hoje, que Deus os abençoe grandemente, e se inscrevam no canal, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!